Isso é porque o grande monopólio está aqui. E quem manda nisso é o MEC. O MEC, o orçamento do MEC é maior do que a maioria das cidades do Brasil. Ô, professor, e assim, a quantidade de impostos que esse governo vem criado, né? Imposto em cima de imposto, em cima de imposto. Eu vi várias reportagens dizendo que diminuiu o consumo. Porque eu vou dar o exemplo, eu mesmo, né? Às vezes eu entro em algum aplicativo japonês, chinês, né? Esses aplicativos É, aí. Entro lá, vou comprar. Quando eu vejo o imposto, pô, tô pagando 200, tem 180 de imposto, não vou comprar. Deixa quieto. E exatamente. acabo nem comprando, né? Sim. Então, você acha que aconteceu muito isso? A curva de Laffer, que você fala bastante, já saturou ela? Tecnicamente, a gente já está, quanto maior o imposto, menor a arrecadação. E aí, por isso, eles pegam o imposto naquilo que não dá para você fugir, como o IOF. Hum, Né? Como é que você vive sem banco? Não tem como. Né? Daqui a pouco, se você cria um IOF para movimentação, você não ferrou. acaba, você acaba Ingestando mais ainda. engessando mais ainda. Então, assim, a curva de Laffer parte do princípio, olha, você vai aumentando os impostos até um certo ponto, onde a pessoa faz essa decisão racional e fala, tá bom, de acordo com esse país, pagar 30% de imposto eu aceito, ou 15% eu aceito, mais do que isso eu não aceito. O Brasil, hoje é dia 29, né? Hoje é. Então, parabéns, é o seu primeiro dia de Dia? alforria. Até Você tá ontem, livre. até ontem, todos os brasileiros que moram nesse país trabalharam para pagar para o governo. Então, você está falando que até 27 de maio, todo brasileiro trabalhou dia e noite para pagar o governo. É um dos maiores impostos do mundo com a menor devolução possível. Tem o IRBS, que é um instituto internacional que faz uma correlação entre o imposto cobrado e o benefício dado pelo Estado. E aí tem um ranking. E não é maior ou menor imposto, mas a relação. Por exemplo, você tem países entre os 10 primeiros. Islândia e Estados Unidos, onde o imposto é muito pequeno, mas você tem Suíça, onde o imposto é muito alto. Mas qual é o ponto? Você cobra menos imposto, oferece menos serviço, está equilibrado. Na Suíça, você cobra mais imposto, mas se oferece tudo de Sim. qualidade, tá pago. Ou a gente está entre as 40 maiores economias do mundo, adivinha em que lugar? Vixe. Último. Nós somos o pior país entre as 40 maiores economias do mundo, entre a relação de imposto E e, retorno. e retorno. Então, ou seja, o cara paga muito imposto e não tem retorno de nada. Retorno de nada. E é bem simples, né, professor? Hoje em dia, se você for analisar, vou falar, o pessoal fala assim, o SUS é grátis, né? Hum, O SUS é grátis, mas a maioria dos brasileiros, eles têm convênio. é. Porque eles não confiam no SUS. Você chegar lá, deve ter alguns lugares que deve ser bom, mas via de regra é muito ruim, é precário, Sim. tem poucos médicos para muita gente, sobrecarrega o médico. É, eu uma vez conversando com um médico que está dentro do. Não vou nem falar o nome dele aqui, mas o ponto é o seguinte: é outro esquema, é outro grande esquemão. Vou te explicar por quê. Aquilo que tem do que seria de baixa complexidade, que é você ir na UPA, você pegar um atendimento, você quebrou um braço, aquela coisa assim, o SUS gasta pouquíssimo dinheiro, ao ponto de levar os brasileiros a fazer um convênio médico privado. Por qual motivo? Você fala, cara, eu fiquei 3 horas lá para ser atendido, minha mãe passando mal, não sei o quê, não vale a pena, vou pagar um plano de saúde. Aí, ali é de propósito. Então, o plano de saúde ganha muito Hum, dinheiro com baixa complexidade. Quando chega em alta complexidade, vai operar o coração, vai operar não sei o sim. quê, Aí eles começam. o SUS gasta muito dinheiro, né? Tanto que, se você for pegar a Santa Casa aqui em São Paulo, eles têm assim, equipamentos de primeiro mundo para alta complexidade. Por quê? Porque o plano de saúde não quer alta complexidade. Hum, Porque ali ele perderia dinheiro. Então,
quando você pega, você trata mal sua população em geral para que ela dê dinheiro para um plano privado. E excepcionalmente, quando você tem um problema muito sério e você está em um centro, tá? Se você estiver no interior, tá ferrado, morreu. Mas você está em São Paulo, Rio, Você ou ainda interior de São Paulo, consegue. você tem ótimos hospitais que vão gastar 8 milhões com uma pessoa. Caramba. Sabe assim? Se você Sei, pega sei. todo o sistema, você tem aqueles remédios De altíssimo custo, de né? altíssimo custo, quem paga é o SUS. Mas aí quem ganhou? O laboratório. Quem ganhou? Quem vendeu o maquinário. É. Quem ganhou? O médico que trabalha nesse setor de alta especialidade. Para ajudar uma, duas pessoas. Não é que uma, duas vidas não vale a pena. Sim. Mas você trata mal milhões de brasileiros para fazer a propaganda de poucos brasileiros que foram bem atendidos. E aqui, quem ganhou foi o sistema que fornece isso. E aqui, para os pobres ou para a maioria da população, quem ganhou? O plano de saúde. Então, tudo no Brasil, tudo que centralizou na mão do governo, o cara tem tanto poder, imagina quantos milhões ele não ganha nisso. Sim. Então, não, é o contrário, devia descentralizar. Não devia ter SUS, não devia ter MEC, não devia ter ANEL, nada disso. Descentraliza. Você centralizou o poder em alguém, ainda mais se esse alguém for corrupto, Aí que não anda, né, professor? aí vai dar errado. Ô, professor, tem até uma proposta. Eu não sei se é proposta já de algum deputado, ou quem fez essa proposta aí, que seria a escola ter vouchers. Exemplo, você tem um filho. Você tem um voucher lá para, exemplo, de R$ 1.000, mil e poucos reais. E tem essas escolas que aceitam, né? Escolas Sim. particulares. Você acha que isso daí é uma proposta legal? Incentivaria, tipo, ter qualidade na educação? Sim, porque a relação da educação privada e pública é exatamente essa. Eu sei porque eu tenho 4 filhos e eu dou esse exemplo porque eu acho terrível, mas maravilhoso. Por que um pai paga uma escola privada para um filho? Porque ele olha a pública, vê a qualidade, vê um outro com uma qualidade melhor, fala, puta, vou me esforçar e vou Vou pagar. me virar e vou... Então, o que acontece? Eu tenho uma filha de 26 anos, eu tenho um menininho de 11. Então, eu tenho todo esse espaço. Aí, o que acontece? Quando a minha filha mais velha estava na escolinha, tipo, a escola pública estava aqui, a escola privada estava aqui. Então, eu me esforçava para pagar, porque afinal, meu filho é tudo que eu mais amo, tá aqui. Agora, o que aconteceu? 15 anos depois, a escola pública está aqui. O que aconteceu com a escola particular? Está aqui. A escola particular hoje é pior do que a escola pública de quando eu era criança. Ela só precisa estar um pouco melhor que a pública. Pouquinha coisa, né? Para que você ser mais vá lá... organizado, ser mais limpa. Exato, tanto que a geração Paulo Freire já está na escola privada. Caramba. Eu brigo tanto, assim, chegam umas coisas absurdas em casa. Então, o que a gente está dizendo? Isso é porque o grande monopólio está aqui. E quem manda nisso é o MEC. O MEC, o orçamento do MEC é maior do que a maioria das cidades do Brasil. Para fazer o quê? Para mim, fecharia o MEC. Ó, quanto que a gente gasta por aluno? Porque não é que gasta pouco, você está certo. Se você for pensar bem, um voucher de R$1.000 e não tivesse escola pública, ia economizar na educação. E muito, né? Exatamente. Sabe? Ó, manda todo aquele burocrata, manda todo aquele povo embora. Manda, ó, o professor. Bom, se você é bom, você vai ter emprego. Se você não é bom, você não vai ter emprego. E você passa a ter como objetivo, como fator principal, ensino e aprendizagem do aluno. A gente tira nossos alunos do ensino médio completamente analfabetos. Só 30% sabe as 4 operações básicas. 40% sabe ler e escrever. O resto é semi-analfabeto. Hoje, século XXI. Numa época de inteligência artificial, que você precisa de engenharia da computação, essas pessoas estão fadadas ao fracasso e a culpa é nossa. Eu precisaria falar assim, o objetivo é o aluno. Porque a primeira coisa que... Não teve essa história civil-militar aqui? Sim, nossa, o pessoal fica revoltado. Revoltado e não sei o quê. E o professor... O professor, ele é a ferramenta.
Ele é bem pago se ele consegue fazer bem. Agora, nunca o objetivo é o aluno. E aí esse é o grande problema. E galera que tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.